de novo, né? Vou dar uma chance para o Ronaldo, quem sabe essa vez ele melhora, né? Quem sabe agora vai. Mas que bom. Que bom, obrigado, amigo. Obrigado. Mas que bom estar com vocês. 27 anos. 27 anos de existência. E a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 27 anos, até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade isso ou não? Não é? A gente tem comprovado isso na nossa vida e o Senhor tem sido tão bom. A gente enfrenta a luta, enfrentamos dificuldades, problemas, mas a gente pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria deixar um texto no seu coração nesta noite. Você tem a sua Bíblia aí ou não? Tem? Texto lá de Efésios 3:20. É um versículo que eu quero destacar aqui nesse texto, muito conhecido. Efésios capítulo 3, o verso é o 20. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos ler juntos, numa mesma versão. Eu sei que você abriu o texto, e é importante que você mantenha aberto, porque a gente vai caminhar por alguns versículos, mas está aqui na parede e a gente pode ler junto na mesma versão. Pode ser ou não? Vamos lá, irmãos, me ajudem. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Até aqui a leitura. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor tem sido tão bom e fiel conosco. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E é por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o teu nome, Pai. Esta noite, nesse tempo de festa, de celebração, da reunião da família de Deus neste lugar, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, trata conosco e nós te daremos sempre honra, glória e louvor. Que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite. Aí eu estava pensando aqui, diante desse texto, que tem tudo a ver com o momento que vocês estão vivendo, 27 anos. Eu fiquei pensando aqui, você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, no que Deus é capaz de fazer? Você já parou para pensar? O que Deus é capaz de fazer, hein? Hein? E aqui eu não me refiro, eu não estou falando apenas do que Ele já fez. Porque grandes coisas o Senhor fez. É ou não é? Mas não daquilo que Ele já fez, da criação, os milagres, maravilhas, sinais, os prodígios, a encarnação de Jesus. Mas eu me refiro sobre aquilo que ainda está por fazer na minha e na sua vida. E nesta comunidade de fé. O que é que Deus pode fazer? Você já pensou nisso? O que Ele é capaz de fazer? Por que eu estou perguntando isso? Porque é justamente sobre isso que Paulo está tratando aqui nesse texto. Neste capítulo que a gente vai ver aqui nessa noite. Ele está falando sobre um Deus que é capaz de fazer, como diz uma outra versão, infinitamente mais. Um Deus que é capaz de fazer o quê, irmãos? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora, é importante, toda vez que a gente lê um versículo isolado, é importante a gente entender o contexto. Porque vocês sabem que às vezes as heresias surgem por aí, porque as pessoas elas pinçam um versículo, né, e elas fazem uma aplicação daquele versículo fora do seu contexto. E isso é muito perigoso. Então, toda vez que você ler um versículo, é importante, aqui um ensinamento precioso, irmãos, é importante você entender o contexto. Certo ou não? Então, esse versículo que nós lemos aqui, ele está em qual contexto? Em qual? Está no meio de uma oração. Se você for ler aqui o capítulo 3 de Efésios, você vai ver a oração. Você vê no verso 14, e aí a sua Bíblia na sua mão, você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte: por esta causa ajoelho-me diante do Pai.
Por esta causa, existe alguma causa que você tem hoje se ajoelhado diante do Pai? Alguma coisa que está acontecendo ou na sua casa, ou no trabalho, no relacionamento familiar, enfim, alguma área da sua vida que você tem se ajoelhado diante de Deus e clamado ao Senhor? Então, Paulo está dizendo, por esta causa, ajoelho-me diante do Pai. E aí, logo em seguida, a gente vai ver aqui no texto, que ele vai apresentando pedidos a Deus pela igreja de Éfeso. E olha só o que ele diz, por exemplo, no verso 16, ele está dizendo, eu oro para que Deus os fortaleça com poder. Eu oro para que Deus os fortaleça com poder. Esta é a oração de Paulo pela igreja de Éfeso. E hoje a minha oração por vocês é esta. As palavras de Paulo, faço as minhas também. Eu oro nesses 27 anos para que Deus os fortaleça com poder. Em nome de Jesus. No verso 17 ele diz, eu oro para que Cristo habite ricamente em vocês. Eu oro para que Cristo habite ricamente em vocês. A minha oração por vocês, por esta comunidade de fé. Eu oro para que Cristo habite ricamente em cada um de vocês. Louvado seja o Senhor. Amém, gente? Verso 18 e 19, ele está dizendo, eu oro para que vocês sejam alicerçados em amor e conheçam e compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que lindo isso, gente. E aí no verso 19, ele diz assim, eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É minha oração por vocês, que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esses 27 anos de existência desta igreja, que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que oração linda, não é não, gente? Não é? E depois, ao concluir aqui, Paulo ele fundamenta o motivo pelo qual ele ora com tanta ousadia. Só Deus pode ouvir e responder uma oração desse tamanho, dessa grandeza. Só o poder de Deus, irmãos, pode realizar o que foi pedido aqui. Só o poder de Deus. E aí Paulo, no verso 21, ele encerra a oração. Ele encerra. Eu estou dando um resumo aqui desse capítulo para vocês entenderem. Ele encerra de que maneira? Glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus, com uma das mais belas expressões de louvor de toda a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Mas eu queria me deter aqui no verso 20. Se puder voltar no verso 20, para a gente ler de novo. Vamos lá. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que atua em nós. Eu quero que, meu desejo é que você saia hoje daqui com este texto no seu coração. Amém? Crendo que esta palavra vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. O esboço da mensagem está aqui. Esse é o esboço da mensagem. E eu queria dividir esse versículo em algumas partes para a gente entender o que é que Paulo está ensinando. E vocês vão entender a riqueza de um verso só. Um verso, a riqueza desse texto. Da palavra de Deus. Porque a Bíblia é poderosa, não é, não, irmãos? É ou não é? Quanta riqueza a gente consegue aprender desta palavra poderosa. Primeira parte, ele está dizendo o seguinte, olha só, quais são as lições que a gente aprende aqui? Primeiro, ele está dizendo o seguinte, aquele que é capaz. Vamos repetir isso? Aquele que é capaz. Aí está o primeiro ponto. Ele é capaz. Eu pergunto para você, você crê que Deus é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida? Sim ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque existe uma mentira diabólica, satânica. Muitas vezes o diabo coloca na minha mente, na sua mente, ele sussurra, dizendo o seguinte, olha, Deus é capaz, mas Ele não vai fazer por você. Rejeite isso. Toda vez que surgir esse pensamento aí na sua mente, rejeite isso em nome de Jesus e declare pela fé, e declare enfaticamente aquilo que diz a Bíblia, que Deus é capaz de fazer, sim. Ele é capaz de fazer na minha vida qualquer coisa, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo o seu poder, segundo a sua graça. Deus é capaz.
Irmãos, Deus não está ocioso, Deus não está parado, Deus não está inativo, Deus não está morto. Deus está vivo, queridos. Tem muita gente que diz que Deus até existe. Ah, Deus existe, mas Ele não se comunica conosco. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Porque o nosso Deus é capaz de ouvir, de falar e de agir. Amém, gente? Veja lá o exemplo, quando Moisés sai lá do Egito com mais de 1 milhão de pessoas, ele deparou-se com um grande obstáculo. Havia o quê? O Mar Vermelho. Sai do Egito, da escravidão, vai em direção à Terra Prometida. E havia o Mar Vermelho. E então eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. Começaram a buscar a Deus, porque atrás um grande exército egípcio e na frente o mar. Não havia por onde sair. E então começaram a buscar a Deus. E aí veio a palavra do Senhor. Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Em outras palavras, queridos, Deus estava dizendo o seguinte: olha, avançar é com vocês, abrir caminho é comigo. Era isso que o Senhor estava dizendo naquele momento. E veja, o povo de Israel, naquele momento, era um povo fraco, saindo da escravidão, um povo sem estratégias. Eles eram escravos, doentes, cansados e empobrecidos. O que fazer, então, diante de um quadro como esse, de uma realidade como essa? E é justamente aí que a gente vê, meus irmãos, do que o nosso Deus é capaz. E o que Deus fez? Naquele momento ele intervém, ele abençoa e com poder e graça abre as águas daquele mar e o povo passa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que assim como o Senhor realizou aquele milagre, abriu o mar e o povo passou, eu quero que você saiba que Ele também pode, nesta noite, abrir o mar que está impedindo a sua vida de avançar. E você vai passar com os pés secos, para que quando você chegar do outro lado, você possa dizer: foi Deus que fez isso e é maravilhoso aos meus olhos. Foi o Senhor quem fez. Então, queridos, nós precisamos, irmãos, crer em Deus. Crer que o nosso Deus tem promessas para a nossa vida, e a Bíblia diz, Jeremias 1,12, que Ele vela pela sua palavra em a cumprir. O nosso Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É verdade ou não? E olha, queridos, o Senhor continua sendo poderoso para abrir esse mar diante de você. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, diante de todas essas petições ousadas de Paulo aqui no texto de Efésios que a gente está lendo, vocês viram lá do verso 16 em diante, ele faz petições ousadas. Paulo está dizendo com muita convicção. Diante daqueles pedidos ele diz: olha, gente, o nosso Deus é capaz. O nosso Deus é capaz. Glória a Deus por isso, né, amigo? Aí vem um segundo momento aqui no texto. Primeiro o texto diz: aquele que é capaz. Vamos repetir isso, irmãos, bem forte. Aí o segundo ponto dessa mensagem, na continuação: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Vamos ler até aí? Vamos lá. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. E aí a gente vê aqui, meus queridos irmãos, duas preposições no grego, há duas preposições que intensificam a ideia de excesso, de superabundância, de algo mais que suficiente, que toca o infinito. Gente, entenda que só o poder de Deus é capaz aqui de realizar o que Paulo está pedindo. Por mais bem intencionados que somos, por mais espetaculares que sejam as nossas expectativas, elas nunca suplantarão aquilo que Deus pode fazer, irmãos. Nunca. E Ele faz infinitamente mais. A nossa mente e as nossas emoções jamais alcançam o patamar do que o nosso Deus pode realizar. Pois é, queridos, diante das lutas e desafios desta vida, quantos aqui enfrentam lutas e desafios? Deixa eu ver. Puxa vida, e você já percebeu como é que funciona o problema?
Você resolve um, surge dois. Você resolve dois, surge mais um. Não é assim? Pois é, esta é a vida. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esta é a realidade da vida. Quando é que eu vou parar de ter problema? O dia que você morrer. Acabou. Aí não tem conta para pagar. Não vai precisar mais tomar Buscopan. Acabou, aí encerrou. Mas enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, Jesus disse, gente, no mundo tereis aflições. Mas ele continua dizendo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, e se ele venceu, ele também nos capacita a sermos mais que vencedores sobre todas as coisas. Você crê nisso ou não? Mas sabe, diante das lutas e dos desafios desta vida, do dia a dia, você poderá declarar em fé, olha, o meu Deus é capaz de realizar um milagre e fazer infinitamente mais. O Deus que eu sirvo faz infinitamente mais aquilo que está fora do meu alcance, fora do seu alcance. E todos nós aqui temos áreas assim, que estão fora do nosso alcance. Deus pode fazer. Deus pode fazer. E Ele tem para nós muito mais do que nós imaginamos. Glória a Deus. Jeremias 29:11, um texto tão conhecido, o Senhor está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Veja, eu é que sei. Quem é que está dizendo, irmãos? É o Senhor. Então veja, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito, os planos que eu tenho para vocês, diz uma outra versão, planos de fazê-los prosperar, diz o texto, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Louvado seja o Senhor. Quando eu leio esse texto, para mim fica muito claro, irmãos, que Deus não tem projetos para nos destruir. Deus não é mau, não é cruel. Ele não é aquele Deus que joga na nossa frente cascas de banana para a gente pisar e escorregar e cair. Não, gente. Não, ele não é esse Deus. Inclusive, deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma pergunta muito importante. Qual é a imagem que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Vou fazer uma pergunta estranha aqui para vocês. Quantos deuses estão sendo adorados nessa noite? Olha que pergunta. Quantos deuses estão sendo adorados aqui? Não é uma pergunta estranha. Não, você vai me responder, não. Nós estamos adorando o único e verdadeiro Deus. Mas deixa eu te explicar essa pergunta. Na verdade, o que nós adoramos é o conceito que nós construímos na nossa mente a respeito de Deus. Aquilo que você imagina, aquilo que você constrói na sua mente a respeito de Deus, é isso que você vai adorar. Esse é o conceito que você vai ter de Deus. Então você imagina só, se cada um aqui tiver um conceito diferente a respeito de Deus, nós teremos vários deuses sendo adorados. Se você tem um conceito, o outro tem outro, cada um tem um conceito diferente, então teremos vários deuses sendo adorados. Por isso que eu perguntei, quantos deuses estão sendo adorados aqui nesta noite? Mas então qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que corresponde com as Escrituras. Você quer saber quem é Deus? Sim ou não? Olha para Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olha para quem? Qual a imagem que você tem a respeito de Deus? Tem uns que têm uma imagem de um Deus tirano, um Deus castigador, um Deus intolerante, ou então um Deus permissivo. Se você constrói isso na sua mente, é isso que você vai adorar. Então, para a gente não ter erro, irmãos, aqui está. Quem é Deus então, Ronaldo? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para quem? O escritor aos Hebreus disse, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos revelou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Em Jesus, irmãos, habitou toda a plenitude da divindade. Antigamente, lá no Velho Testamento, Deus se revelava através dos profetas.
Mas nesses últimos dias, como diz o escritor aos Hebreus, ele se revela através do Filho. Certa vez, Filipe chega para Jesus e diz assim: mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou o quê para ele? Vocês sabem, vocês conhecem a Bíblia. O que Jesus respondeu? Filipe, há tanto tempo vocês têm andado comigo, vocês não me conhecem ainda, Filipe? Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Então aí está o segredo. Por isso que a gente precisa olhar para Cristo. É para Jesus. Ele é o maior exemplo. Ele é Deus, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome dEle. E esse Jesus que está vivo, que morreu, é verdade, numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, Ele está vivo e a melhor de todas as notícias é que em breve Ele voltará. Louvado seja o nome dEle. Você crê nisso ou não? Então nós precisamos olhar para Cristo. Você quer saber como é que Deus trata de qualquer situação nesta vida? Veja como é que Jesus tratava. Simples. Gente, a gente erra coisa básica. O evangelho é algo simples. Porque como é que a gente lida com situações que acontecem na vida, nos nossos relacionamentos, com relação a tantas coisas que sucedem na vida? Como é que a gente lida? Simples. Olha, nós devemos olhar para quem? Para Jesus e perguntar o que é que Jesus faria no meu lugar. Então, gente, vamos olhar para Cristo. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Cristo. E aí, quando eu olho para Cristo, eu entendo um Deus bom e amoroso. Você só vai entender isso que eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, quando você realmente olhar para o Senhor Jesus. Porque Ele é Deus. A gente muitas vezes tem construído uma imagem distorcida a respeito de Deus. Isso é tão triste. E é muito importante nós entendermos que o nosso Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é muito importante a gente construir essa imagem a respeito de Deus, porque você se aproxima de intolerante? De um orgulhoso, soberbo? Você se aproxima de gente assim? Não. De jeito nenhum. Por isso que é importante nós construirmos a imagem de um Deus que é bom e que diz para mim e para você, apesar de nós, Ele diz: eu tenho planos para vocês, planos de vitória, de esperança, de fazer vocês prosperar. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome dEle. Você pode dar um amém nesta noite? Então, gente, há coisas boas para mim e para você. Deus tem reservado isso para mim e para você. A sua vida não acabou. Não chegou ao fim. Tem muita gente que diz assim: acho que a minha vida acabou. Eu acho que Deus virou as costas para mim. Não dê a sentença final da sua vida. Não faça isso. Deus virou as costas para mim. Meu irmão, minha irmã. Uma vez um jovem disse isso para mim, né? Olha, Ronaldo, o que eu faço? Porque eu acho que Deus, no final de um culto, né? Deus virou as costas para mim. Eu acho que Ele não me ouve mais. Ele não tem mais interesse em mim. O que é que você pensa disso, Ronaldo? Eu disse para ele assim: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus virasse as costas para você, hoje você não estaria aqui. Mas porque você está aqui, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz mais. O Senhor diz: clama a mim, e eu vou responder. E eu vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, esses são os planos de Deus para mim e para a sua vida. Portanto, a Ele honra, glória e louvor e nosso melhor aplauso dessa noite. Vamos fazer isso, irmãos? A esse Deus bom e maravilhoso, que faz infinitamente mais. Porque se a gente olhar para a gente mesmo aqui, para as nossas limitações, para os nossos pecados, para a nossa conta bancária, muitas vezes, né? Para as nossas reservas emocionais, gente, nós vamos desanimar. Se a gente colocar os nossos olhos para essas coisas. Portanto, olhe
a partir de Deus e da sua palavra. Permita que a verdade de Deus penetre o seu coração, ocupe a sua mente e a esperança vai renascer. O fogo do Espírito Santo vai acender um novo ânimo em você. Eu creio nisso, louvado seja o nome do Senhor. E sabe, queridos, esse poder que diz o texto que faz infinitamente mais, é esse poder que destrói as trevas, que quebra cadeias, derruba muralhas e fortalezas, aquele muro que muitas vezes nós levantamos na nossa vida com mágoas, com ressentimentos, com marcas na nossa vida, marcas lá do passado e que muitas vezes deformam a nossa visão. Olha, queridos, eu creio que o Espírito Santo de Deus nessa noite vai remover tudo isso totalmente, porque o nosso Deus faz infinitamente mais. Ele é maravilhoso, o nosso Deus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele levanta, Ele transforma, Ele regenera, Ele abençoa, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais, louvado seja o nome dEle. Mas o texto continua aqui. Cadê o texto? Está na tela? Vamos lá. Aquele que é capaz, a gente vai decorar esse texto aqui hoje, vamos lá. Cadê o texto? Está lá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente, paramos aqui, né? O que diz agora? Do que tudo o que pedimos ou pensamos, até aí. Gente, aí Paulo aqui declara que Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pedir e pensar. Repita essas duas palavras. Veja só que interessante. Em geral, primeiro a gente faz o quê? A gente pensa ou pede? Pensa. Depois? Paulo inverteu aqui, né? Que ele fala mais do que pedimos ou pensamos. Ele inverte a ordem. Por quê? Gente, porque pedir é aquilo que nós falamos, é o que nós verbalizamos. E pensar é o que a gente guarda no íntimo. Nem tudo aquilo que nós pensamos, nós falamos. A não ser uns meio sem noção. Que às vezes falam que vem, está nem aí com aquilo que vai acontecer, mas o normal, nem tudo aquilo que nós pensamos, falamos, verbalizamos, há pensamentos escondidos que ninguém conhece, nem mesmo as pessoas próximas da gente. A gente guarda no íntimo. Algumas coisas, isso acontece com todos nós. Agora, é interessante porque Deus ouve o que nós falamos, Deus ouve as nossas orações, mas Ele também conhece o nosso íntimo. Ele sonda e conhece o nosso pensar. As duas coisas. Ele conhece tanto aquilo que nós pedimos, quanto aquilo que nós guardamos em silêncio. Não há, irmãos, não há como esconder nada do Senhor. Ele conhece as nossas palavras antes de serem proferidas. Ele conhece os nossos pensamentos antes de serem formados. Ele conhece tudo a nosso respeito, como diz o salmista, lá no Salmo 139, Davi, né? Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe. É lindo aquele salmo, depois leia na sua casa. Então ele conhece tudo, tudo a nosso respeito. Gente, ele nos conhece por inteiro. E sabe o que é lindo? Porque mesmo Deus sabendo quem eu sou, quem você é, Ele continua nos amando com amor incondicional. Ele não nos abandona quando nós nos mostramos pequenos. Essa é a beleza do amor de Deus por mim e por você. Gente, isso é graça. Isso é favor imerecido. É Deus dando tudo a quem nada merece. Deus dando tudo a todos que nada merecem. Isso é graça. Por isso que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga assim, tá vendo? Eu mereço, porque eu faço, porque eu aconteço. É graça, gente. Mas o que eu tenho que fazer? Receba o presente da graça na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus olhando para mim e para você. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Deus sabe que somos pequenos, falhos, somos pó. Mas Ele nos ama tanto
E Ele deseja fazer sempre algo novo na nossa vida. Ele deseja transformar a nossa vida. E a obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai aperfeiçoando dia a dia, até a volta de Cristo Jesus. Não é lindo isso, gente? Pois é. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é que Deus não nos atende? Você tem pedidos a Deus? Apresentado petições a Deus? Sim ou não? Quando é que Ele não nos atende? Quando? Vou dar três dicas para você. Sem entrar no mérito do tempo de Deus. Porque tem gente que vai dizer o seguinte: não, mas Deus não me atendeu no meu pedido porque não é o tempo dele. Ok. Sim, também faz parte. Mas eu não queria entrar nesse mérito. Porque a gente sabe que o tempo de Deus, quem controla a hora do céu, quem é? É o Senhor. E Ele sabe o tempo certo de realizar o que Ele tem para realizar. Não adianta esse papo de tentar torcer o relógio de Deus. Esse negócio de tentar acelerar as horas do céu. Não, procura aquela irmã, que aquela irmã é a campeã das orações respondidas. Procura a irmã. Você fala com ela, ela vai orar e olha, vem a resposta imediata. Olha, procura, profetiza fulano de tal, profeta fulano, que vai dar tudo certo. Você vai ver, ele ora para você. E, olha, quando eu ouço essas coisas, a gente fica pensando, essa turma pensa que crente que Deus é tolo. Essa turma que faz essa palhaçada pensa que Deus é tolo. Tem gente que pensa que consegue acelerar o relógio de Deus. Fala com o fulano que ele vai resolver, que ele vai orar e vai estar tudo resolvido na sua vida. Que isso? Quem que consegue manipular as horas do céu? Gente, quando Deus fecha portas, não tem profetisa, não tem pastor, não tem missionário, não tem homem de Deus, mulher de Deus que consiga mudar aquilo que Deus determinou. Quando Deus diz não, é não, e ponto final. E glória a Deus por isso. Porque Ele sempre tem o melhor para nós. As portas, quando Deus fecha, irmãos, ninguém consegue abrir. Mas também quando Deus abre, ninguém consegue fechar. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Aí, meu irmão, quando Deus abre porta, você fica tranquilo que não tem oração contra, né? Não tem demônio, não tem macumba, não tem isso. Nada consegue reverter aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, crente em Jesus. Quantos nasceram de novo aqui? Deixa eu ver. Olha, em nome de Jesus, nunca mais diga que você tem medo de macumba. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, não diga mais isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Gente, ou nós cremos que a obra da cruz do Calvário foi completa, ou então é melhor a gente rasgar a Bíblia e fazer outra coisa da vida. Porque se não é completa, se a gente fica com crente com medo de, não, minha vida está dando errado porque fizeram, vai ver que é inveja. Está pegando na minha vida. Que isso, irmão? Que loucura é essa? Você com medo disso? Você não crê naquele que habita em você? Hein? A gente fica com medo dessas coisas, quer dizer, a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário não é completa. Então, a gente não entendeu ainda nada. A gente precisa se converter de verdade, irmãos. Porque aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário é perfeito. É perfeito. E nós somos alcançados por isso, por esta graça maravilhosa. Portanto, você não precisa ficar com medo, não. Não fique com medo, porque maior é aquele que habita em você. Quem que habita em você? Não é o Senhor que habita em você? Então você não tem que ter medo de nada. Ah, mas e se aconteceu algo ruim na minha vida? Ué, Ele permitiu. Ele permitiu porque Ele tem algo que Ele quer tratar com você, trabalhar na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, algo não está bem, o Senhor está permitindo porque Ele quer me ensinar. Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar nessa situação que está acontecendo? Eu quero aprender. Porque eu sei que isso aqui contribui para o meu bem. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Então fique firme, meu irmão, e creia na palavra de Deus.
Creia na palavra de Deus. Não entra nessas conversa fiada. Porque maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Receba essa palavra e viva em vitória, em nome de Jesus. Mas quando é que Deus não nos atende? Essa foi a pergunta que eu fiz. Tirando essa questão, olha só, né? Abri um parênteses aqui, né? Porque eu falei do tempo de Deus, né? Quando Deus, tudo bem, ele fecha portas, não tem como abrir, ele não é agora o tempo, ok. Então ele não vai nos atender naquele tempo. Mas tirando essa questão do tempo, quando é que Deus não nos atende? 3 coisas. Quando aquilo que nós pedimos está fora da vontade de Deus, ele não nos atende. Se você pedir algo que está fora da vontade de Deus, a resposta não virá como você deseja. Amém? Segunda coisa, quando é que Deus não nos atende? Quando aquilo que pedimos contraria a sua palavra. Você está pedindo algo contra a palavra de Deus? Por exemplo, orar para que Deus cause mal a alguém. Você acha que Deus vai responder essa oração? Senhor, quebra a mandíbula, como nós já ouvimos por aí. Você acha que Deus vai fazer um negócio desse? Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Mata o fulano, Senhor, ô glória! Quebra aquele, Senhor. Gente do céu, meu Deus do céu. Que Deus é esse, irmãos? Eu lembro de uma situação, pastor, que aconteceu na comunidade há alguns anos, que chegou um rapaz para mim no final do culto, ele falou assim, pastor Ronaldo, você pode orar por mim? A gente sempre no final do culto atende as pessoas? Não, vamos orar, né? Claro. Mas qual é o pedido de oração? Não, é o seguinte, pastor, eu vou contar um pouquinho a minha história aqui. Eu namorava com uma garota, né? Eu namorei com ela um tempo e tal, e aí a gente brigou. E aí terminamos o namoro, e aí ela mudou de cidade, e eu fiquei não consegui mais ver aquela garota, e aí nesse tempo, foram 10 anos, né? Ela acabou conhecendo outra pessoa e se casou. Normal. Mas aí, ela voltou para São Paulo. E, coincidentemente, acabou morando na mesma rua do rapaz. E aí ele cruzava com ela ali de vez em quando. E aí ele falou assim, pastor, então eu vou explicar. Que eu ainda acho que eu tenho um sentimento por ela. Ora por mim. Eu falei, claro, irmão, vou orar para que o Senhor, sabe, console o seu coração. Ele falou, não, pastor, que é o seguinte, peça para Deus, para que Deus tire o marido dela e eu possa casar com ela. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te explicar uma coisa, vem aqui, querido. Aqui na Comunidade da Graça, a gente não faz macumba gospel. Você acha que Deus vai responder uma oração dessa, gente? Que contraria a sua palavra? Isso é loucura, pessoal. Então, primeiro, Deus não nos atende quando aquilo que nós pedimos está fora da sua vontade. Segundo, quando aquilo que nós pedimos contraria a sua palavra. E terceiro, quando é que Deus não nos atende? Quando nós nos tornamos o impedimento. Isso é um problema também. Porque, gente, deixa eu dizer, Deus leva em conta as nossas escolhas, as nossas decisões. Nós fazemos as nossas escolhas nos fazem. É assim. E muitas vezes o maior impedimento, gente, do agir de Deus na nossa vida, não é o outro. Não é o pastor, não é o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, os amigos, o patrão. O maior impedimento do agir de Deus na nossa vida somos nós. Sou eu, é você. Porque, gente, as promessas de Deus, quantos creem nas promessas de Deus? Estão aqui, as promessas, irmãos, estão na palavra, para nossa satisfação, para nós termos uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida plena. Gente, Deus não faz nada pela metade. Mas nós impedimos. E como é que nós impedimos? Um pecado recorrente, rebelião, dureza do coração, maldade, ódio, soberba, orgulho, vingança. E tantas outras coisas, gente, tudo isso impede a gente de receber o presente da graça. Não é que Deus não queira dar, não é isso. Somos nós que, por escolha,
ou por resistência, nos desautorizamos, se assim posso dizer, a receber o presente da graça. Quantas e quantas vezes, irmãos, a graça de Deus vem, se apresenta claramente diante de nós, e por causa do nosso pecado, por causa da indiferença, ou então até da incredulidade, simplesmente não recebemos esse presente. É verdade ou não, irmãos? Pois é, todos nós. E Deus sempre vem e oferece, Deus sempre diz assim, olha, recebam, é para vocês. E mais, é de graça, e é pela graça. Sempre está oferecendo, mas gente, e aí a gente deixa passar. Mas hoje, irmão e irmã, Deus está mais uma vez oferecendo esta graça diretamente a mim e a você. Não rejeite esta verdade e receba o presente da graça de Deus. Porque como diz o texto que está na tela aqui, na parede, o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E agora vem a outra parte. Segundo o seu poder, que atua em nós. Esse poder tem um nome. Qual é o nome? Espírito Santo. Qual é o nome, irmãos? Espírito Santo. Jesus disse, olha, não vou deixar vocês órfãos. Não, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Ele selou a sua vida. Ele habita em você. Ele concedeu dons espirituais. Gente, esse poder que atua em nós, atua em todos aqueles que nasceram de novo. Aqueles que receberam um novo coração. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já nasceu de novo? Esse poder atua em você. Há um poder, gente, há um poder que nos levanta da prostração. Sim, foi esse poder que levantou, gente, o homem lá de Atos capítulo 3, um homem que estava há 40 anos junto à porta chamada Formosa. Qual o nome da porta, irmãos? Olha que ironia. Uma porta chamada Formosa e aquele homem aleijado sem esperança. Ali, até que chega Pedro, naquele momento, e diz para ele assim, olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou, os pés daquele homem se firmaram, ele se colocou de pé ali, de um salto, e aí, o que ele fez? Ele entrou no templo, louvando e adorando a Deus. Porque é isso, gente, é isso. Quando Deus age em nós, a nossa vontade é mesmo de levantar, dar um salto e glorificar o nome dEle e dizer que o nosso Deus é poderoso. Você pode fazer essa declaração? O nosso Deus é poderoso. Gente, John Stott, ele disse que esse poder é um poder superabundante, é um poder que jorra. Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então que nesses dias você vá a essa fonte e beba desta água, a água da vida. E esta água é de graça. E que você transborde. Meu irmão, minha irmã, lá no trabalho, na escola, na universidade, na família, no ministério, onde você for, em todos os lugares, que essa graça que enche a sua vida transborde e alcance as pessoas que estão à sua volta. Mas para a gente finalizar essa mensagem, irmãos, para a gente finalizar, e aí eu finalizo o último versículo desse capítulo, que é o versículo 21. Vamos ler? Aí ele? Seja na igreja em Cristo Jesus. Você vê que interessante que Paulo, depois da oração que ele faz, ele encerra assim. Ele encerra com uma doxologia. O que é doxologia? É uma explosão de louvor. Assim que ele encerra. Explosão de louvor. Mas o que é que leva Paulo a esta explosão de louvor? É a ousadia da sua oração. É a certeza de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Aqui, gente, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, eu sei quem Deus é.
E porque eu sei quem Ele é, eu creio nele. E porque eu creio, eu adoro, eu o louvo, eu o exalto, eu o glorifico. Explosão de louvor. E quando a gente entende essa verdade, irmãos, tudo muda na nossa vida, queridos. Nós começamos a reconhecer que nós não somos nada. Nós somos dependentes do Senhor, sabe? E que somente nele há este poder abundante, somente nele há vitória, queridos. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Receba pela fé nesta noite aquilo que Ele já reservou para a sua vida. O que Ele já preparou. Porque o poder de Deus está operando em você. E por meio deste poder, coisas extraordinárias irão acontecer em você, mas também através da sua vida. Portanto, eu queria encerrar esta mensagem. Eu queria encerrar essa mensagem, a gente aqui tendo uma explosão de louvor. O que vocês acham, gente? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos ler esse verso 21 numa explosão de louvor, porque é assim que está escrito, numa explosão de louvor. Depois dessa oração que Paulo faz, poderosa, aí ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, e aí ele vem com uma explosão de louvor. Quer ver mais ou menos como é que tem que fazer essa explosão de louvor? Fique em pé agora comigo. Fique em pé comigo. Mantenha o texto lá e a gente vai ler esse texto, uma explosão de louvor. Pode ser ou não? E aí no final, a gente vai levantar um aplauso poderoso ao Senhor. O que vocês acham? Levantar um grito de júbilo, de alegria, numa explosão de louvor. Vamos lá, gente? Está preparado aí ou não? Então vai. Vamos lá? Todos juntos. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode levantar um aplauso aí poderoso ao Senhor ou não? Dá um glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Vamos dar as mãos aqui nesta noite, irmãos. Vamos dar as mãos. Nós vamos levantar a nossa voz, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Ore por esta pessoa que está ao seu lado, na direita, na esquerda. Ore por ele, ore por ela, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite, reconhecendo quem o Senhor é. Oh, louvado seja o teu nome, tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Oh, Senhor, eu oro, Senhor, por vidas aqui, Senhor, que chegaram neste lugar cansadas, abatidas, sem forças, achando que a história acabou. Oh, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor está trazendo nesta casa renovo, está trazendo restauração, um novo começo. Oh, que toda palavra, Senhor, de derrota, toda mentira de Satanás, do inferno, toda voz que disse, acabou, não vai dar certo, não tem mais jeito, que tudo isso caia agora por terra em nome do Senhor Jesus. Que o fogo do teu Espírito reacenda os corações apagados hoje. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, vá levantando a sua voz, meu irmão, minha irmã. Vá orando nessa noite. Ore mesmo. Levante o seu clamor. Levante a sua voz em favor do seu irmão. Oh, Senhor, opera um milagre neste lugar. Opera um milagre nesta hora, Senhor. Na vida do meu irmão, da minha irmã. Levanta, Senhor, o abatido. Consola aquele que está triste. Senhor, tem misericórdia. Oh, Senhor, opera um milagre nesta noite. Senhor, realiza infinitamente mais na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, opera mesmo este milagre, Senhor. Nós cremos, Pai, que o teu poder é maravilhoso. Ele está operando nesta noite, não por mérito nosso, Senhor, mas por graça. Oh, superabundante graça. Nós te louvamos, nós te bendizemos.
Nós te bendizemos nessa noite e nós cremos, Pai, no milagre, naquilo que o Senhor está realizando nesta casa. Receba, Senhor, a honra, a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. E todos digam amém, amém e amém. Louvemos ao Senhor. Amém. Todos digam amém. Você pode dar um abraço em 2, 3 pessoas e diga, olha, o Senhor vai fazer infinitamente mais na sua vida, coisas boas na sua vida. Pode aumentar o som aqui, meu amigo, por favor? Aqui do sampler. Vamos louvar a Deus, irmãos? Vamos levantar um aplauso ao Senhor com alegria mais uma vez? Aqui tem um povo vitorioso ou não? Um pouquinho mais de monitor para mim, amigo. Cantemos. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem alegria. Hoje há gozo em meu coração. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos sim, Senhor. Eu te louvarei. Aconteceu que hoje há gozo em meu coração, o meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei. Seu louvor esteja em nossos lábios continuamente, juntos. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo. Você pode levantar o seu brado de alegria. Jesus.
Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. De novo, livre pra... Ó, pera um pouquinho só, pra gente organizar, né? A galera tá meio... Pra correr aqui, né? Quando eu cantar livre pra correr, corre do meu lado esquerdo e volta. Pode ser? Então vamos lá. Livre pra... Livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Mais uma vez, livre. Eu sou livre, eu sou livre. Quantos livros nós temos aqui? Eu sou livre, diga, eu sou livre. Você é livre, você é livre, você é livre. Nós somos livres, diga, nós somos livres. Nós somos livres. Diga pra alguém, nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Vai cantando. Nós somos livres. 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 Cadê os livres aqui nessa noite? Vamos celebrar, gente? Vamos lá? Esquentar um pouco aí. Olha o tempo.
aqui, ó, pertencíamos ao reino das trevas. Mas um dia Jesus veio a este mundo e nos transportou para o reino da luz. Hoje eu e você somos filhos amados de Deus, livres em Jesus. Diga assim comigo: eu sou livre. Livre, 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 livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, e livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Solta! Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E a última, hein? Romanos 16:19 diz: Romanos 16:19 diz, Romanos 16:19 diz: seja excelente para o bem e inocente para o mal. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz
inocente, para o mal seja excelente. E o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. Amém e amém. Vamos dar glória a Deus aí, irmãos. Bom demais. Volta para o seu lugar um pouquinho só. Rapidinho aqui, antes de eu passar aqui já a palavra para o pastor. Obrigado, viu, amigo? Amém. Quantos foram abençoados aqui nesta noite? Deixa eu ver. Bom demais, não é, gente? Queria agradecer aqui, pastor querido. Obrigado, viu, amigão? Por ter mais uma vez insistido. E a gente está aqui junto com vocês participando dessa festa bonita, viu? O Senhor continue abençoando cada um de vocês. E essa igreja tão amada. Amém, gente? Bom, queridos, deixa eu só